Legal. E foi assim, você percebeu isso do nada? Ou você falou, vou fazer questão? Ou foi fluindo naturalmente? Ou alguém te deu porque, ideia? né? Você não saía dos 30, 40. O que fez você... Eu comecei a ver, eu fui pegando as provas de delegado, né? E eu fui vendo as provas de delegado. E foi naturalmente resolvendo a questão. Por exemplo, eu fui reprovado, né, como tinha dito, eu fui reprovado no Pará, fui reprovado no Ceará e no Tocantins. E aí eu peguei essas duas provas e disse assim, pô, por que eu fui reprovado? O que essas provas, como foi a abordagem das questões dessa prova? E eu percebi que nessas duas, cobraram muito a lei seca. Ah, tá. Entendeu? Foi o gatilho. Foi o então. gatilho. Aí eu fiz, poxa. Aí eu lembro que a prova do Tocantins, eu olho para trás e falo, meu Deus, como é que eu reprovei essa prova? Porque foi uma prova muito fácil. Porque foi uma prova só lei seca. Só lei seca. Não cobrou doutrina, não cobrou nada. E depois foi a VUNESP também, que também é muita lei seca. Ela é. Né? Então, aí eu fiz, opa, meu método de estudo tá errado. Porque olha o que as bancas estão me cobrando. Aí foi quando eu comecei a responder mais questão por conta disso. Porque eu fui pegar as provas, eu sempre fiz isso. Todas as provas que eu fiz, eu olho e falo, pô, aonde foi que eu errei? Né? Por que eu errei? O que eu fui reprovado nessa questão, nessa prova? O que me levou a ser reprovado? Então, quais as questões que eu mais errei? Por que eu errei? Né? É o quê? Essa questão aqui que eu errei é o quê? É lei seca? É doutrina? Pô, vou me dedicar, vou estudar mais doutrina. É o quê? É lei seca? Então vou estudar mais lei seca. Então, quando eu comecei a fazer essa análise das provas que eu fui reprovado, eu comecei a ver que a incidência de questões de lei seca era muito grande. Que eu estava sendo reprovado. Aí eu fiz, poxa, então vou parar um pouco mais de estudo de doutrina pesada e vou estudar mais lei seca e responder essas questões. Muitas vezes você chegava a estudar, por exemplo, a lei seca, mesmo sem entender nada, falava, vou decorar isso daí, dane-se. Você chegou a fazer isso? Direto. Também, Direto, cara. Por isso que eu tô te perguntando Direto. isso. Puta, eu não entendi nada aqui, mas vambora. Não, e hoje em dia tá ótimo, porque assim, hoje em dia você vai no chat GPT, né? Você põe assim, me explique tal artigo. Ele explica, Ele né? explica, aí, pô, ali já te ajuda. Ele cria um exemplo pra Um exemplo, né? Mas eu antes de ter isso, quantas vezes, direto, eu falava, pô, por isso que... Aí quando é que eu entendia? Quando eu ia responder a questão. Porque eu decorava, às vezes eu decorava, mas eu sabia aquela coisa, porque eu decorei, mas eu não sabia aplicar ao caso prático. E aí, quando eu ia responder a questão, aí eu entendia como é que aquele caso é aplicável ao caso concreto. Então, por isso que eu falo, a questão de concurso, de responder questão é muito importante. Porque, só aprofundando um pouco, gente, você que é da área de direito, você vai entender, você que não é, mas dá para entender. Quando você chega, por exemplo, na parte de recursos ali do Código de Processo Civil, chega um momento ali que você não entende mais nada. Chega um momento que você fala, caramba, mas o que ele tá falando aqui? Você lê, você fala, tá... Não entendi, como é que cara. Isso começou? Não, você não entende, cara. Recurso que tá no STF, no STJ, você... Ó, vou decorar isso daqui. Você fazia isso? Eu acertei muita questão assim em prova, porque eu falava, cara, não tô entendendo. Caiu na prova, eu já lembrei, tem minha memória fotográfica aqui, dane-se, e eu cheguei a passar muita prova assim, depois na prática, a gente põe na prática, né? Foi na decoreba mesmo. Cara, eu não tenho vergonha de falar, não. Uma coisa que eu já fiz também, Anderson, assim, por exemplo, eu sou muito ruim em cálculo. Sou péssimo em cálculo. A gente é de humanas, né, cara? Então, por exemplo, eu fui fazer a prova para investigador, né? Aí caía... Aí lá tinha acho que raciocínio lógico... Acho que tinha raciocínio lógico e matemática, se eu não estiver enganado. Aí o que eu fiz? Eu fiz, poxa, se eu for me dedicar a estudar raciocínio lógico e matemática, isso vai me ocupar um bom tempo. Quantas questões tem a questão de raciocínio lógico? Tem 5 questões de matemática e raciocínio lógico. Eu fiz, se eu passar, para eu passar, analisando os custos, analisando o custo-benefício, né? Os cortes, a nota de corte dos concursos, quanto é? 70%. Então, peraí.
Então, eu só preciso fazer uma média ali de 70%, 75% para passar. Então, eu vou perder um tempão quebrando minha cabeça por algo que eu odeio. E certamente você pode errar, né? Posso errar. Então, eu fiz, melhor coisa que eu faço é o quê? Vou focar naquilo que eu gosto. O que é que eu gosto? É direito. Então, eu vou focar naquilo que eu gosto. E, às vezes, você tem que fazer isso, pô. Você vai se matar de estudar uma matéria que você não gosta, que tem 2, 3 questões. Pouca relevância, né? Pouca relevância na prova, você vai acabar perdendo muito tempo. Pô, e outra coisa, você sabe, estudar uma matéria que você... Pô, é horrível. Você lê, por exemplo, eu falo Empresarial. uma matéria que eu... empresarial. Essa é a pior pra mim. Hoje eu tava lendo um pouco de aquela lei da falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial. Eu odeio. A Lei 11.101 lá. 11.101/2005, né? Eu odeio. Eu lia alguns artigos, já tava parando, né? Essa lei, Rogério, horrível, é uma né? lei enorme e pura decoreba. Monte de prazo, um monte de número. Mas é uma lei que cai muito. É a lei de não tem falência que a gente como fala. Você não lê, né? Então assim, eu sempre fui nisso, né? De otimizar o meu tempo. Se você vai pegar, por exemplo, raciocínio lógico. Pô, é grande o edital. A parte de conteúdo programático de raciocínio lógico. Pô, deixa isso pra lá. Foque naquilo que você é bom. Sim.